Mas amém. Vamos então começar a iniciar a nossa aula. Queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela presença, né, que esse domingo seja um domingo abençoado para todas nós, para nossas famílias, amém? Então vamos lá. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Deus bendito, eu quero te louvar, meu Senhor, e te agradecer por este domingo, por esse dia, Senhor, que se inicia para a glória do teu nome. Esse dia, Pai, que é um presente para as nossas vidas. Senhor, eu te louvo pela vida das minhas irmãs, que já têm, Senhor, entrado nessa sala para aprender um pouco mais de ti, compartilhar conosco as suas experiências, seus conhecimentos. Porque aqui, Senhor, nós estamos juntas, unidas, num só propósito, que é o de ouvir um pouco mais a sua voz, entender um pouco mais a sua palavra, e tomar mais cuidado com as nossas vidas, tomar mais cuidado com a nossa comunhão, e sermos, Pai, estarmos cada vez mais alicerçadas e aliançadas contigo. Pai, obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Senhor, de ter a nossa visão um pouco mais ampliada, de alicerçar um pouco mais a nossa fé e, sobretudo, estreitarmos um pouco mais os nossos laços, ainda que seja nesse novo formato, Pai, online, mas eu te agradeço porque ainda temos essa possibilidade de estarmos perto, próximos umas das outras, Senhor. Abençoa a vida das minhas irmãs, guarda, Senhor, as nossas famílias, abençoa os nossos lares e continua conosco, nos abençoando com tua infinita misericórdia e amor. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Bom, queridas, graças a Deus, deixa eu ajudar aqui, esse computador fica... Bom, graças a Deus pela oportunidade que nós temos nessa manhã, né, de estarmos aprendendo, de podermos, né, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante conhecida, né, muito comum, né, no nosso escopo, né, de vida cristã, mas a gente sabe, né, da questão da importância, né, da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? É a questão de você ter responsabilidade no administrar, ou seja, administrar a sua vida, administrar o seu lar, administrar a sua vida com Deus, né? E administrar também o seu corpo, ok? Tanto é que o nosso tema dessa manhã é justamente esse, de quem é o meu corpo, amém? E eu queria, desde já, pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 19, tá bom? Acho que quem entrou aí depois foi a Cristina, a Luciene, né? Acho que foram elas. Bom dia, queridas. Eu botei a tela grande aqui para mim, mas eu vi que vocês entraram. Bom dia para vocês também, meus amados. Sejam bem-vindas. Então, 1 Coríntios 6, do 12 ao 19. O tema é: de quem é o meu corpo? E eu começo com essa pergunta e eu queria que vocês me respondessem. Vamos lá. De quem é o seu corpo? Vamos lá, quero que vocês me respondam. Ativem aí o microfone. Eu falei ontem que era tempo do Espírito Santo de Deus, foi o que eu aprendi. Amém. Também. Vamos lá. Então, concordo com a Eliane. Concordo com ela. Amém. Então, se é tempo do Espírito, nosso corpo pertence a quem? A Deus. A Deus, exatamente. Então, o nosso corpo é nosso? Não. Não, ele está o quê? Apenas Emprestado. Emprestado, porque a gente tem que dar conta também desse corpo a Deus, não é? A gente tem que dar conta desse invólucro, né? Desse envelope, dessa embalagem chamada corpo, né? Que nos coloca, às vezes, em tantas enrascadas, não é verdade? Que nos leva a tomar determinados caminhos, não é verdade? Unido aí a questão da mente, né, do pensamento, né, aí já entramos na questão da alma, né, e tem também a questão do espírito, né, que eu particularmente gosto desse conceito, né, que o espírito é a partícula de Deus no homem, né? Então, assim, bom dia, Cíntia, paz do Senhor, amor. 1 Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 19. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda também, minha flor. Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que o nosso corpo, amém? O nosso corpo foi formado por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quem puder abrir aí e dar uma lida, mas vocês já conhecem de cor, né, e salteado essa passagem,
fala da criação do corpo. Deus ali dando forma ao homem. É quando ele pega o pó da terra, né? Bom dia, Lili. Bem-vinda, seja bem-vinda. É quando Deus toma o pó da terra, Bom dia. barro. Bom dia, amada. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Tudo bom, sim. Ó, 1 Coríntios 6, do 12 ao 19, tá? É o tema da nossa lição de hoje, é o texto da nossa lição de hoje. Muito bem, então lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós temos Deus formando o homem. E nós temos ali a formação de um boneco de barro, né? Sem vida, inerte, está apenas um projeto desenhado. Aquele corpo era apenas um projeto desenhado. Muito bem. Quando Deus fala lá, no início do capítulo 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está querendo, né, pelo menos pelo pouco que a gente entende, né, dessa mentalidade de Deus, é fazer um ser, né, compatível, não é que ele venha ter a mesma glória de Deus, não, mas é a coroa da criação, é a obra-prima da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com a capacidade de escolha, com a capacidade de pensar, com a capacidade de decidir, né? Deus estava criando, na verdade, um amigo para ele, que viesse corroborar com os seus pensamentos para ter essa ligação, para exercer essa comunhão. Amém? Mas aí seria o quê? Um ser invisível? Ficaria apenas na ideia? Não. Vamos dar forma a essa ideia. E Deus, então, começa a formar o homem do pó da terra. Temos aí o corpo formado. Então, naquele momento que o corpo está ali inerte, Deus tem a intenção, né, de dar vida àquele corpo, aquela obra-prima que foi o homem. E ele faz o quê? Ele sopra em suas narinas. E a palavra de Deus diz que quando Deus sopra o fôlego de vida ali, né, naquele boneco, nas narinas daquele boneco, o homem, vamos tentar imaginar aquele boneco, de repente está dormindo, está ali parado, e de repente, quando Deus sopra nas suas narinas, ele abre os olhos, enxerga Deus na sua glória. Veja bem, né, que momento sublime da criação. Vamos perceber, vamos tentar imaginar que momento incrível, né? E você que é mãe, teve o seu filho, imagina, né, quando você tem o seu filho ali na sua barriga, né, vai crescendo e tal, e chega o momento do parto, aí aquela criança nasce, você quer ver o rostinho, você quer logo ver abrir o olhinho dele, né, daquela criança, e é um momento incrível. Eu tenho certeza que tanto, não só para mim, mas como para vocês, o momento ali de você ver o seu bebê, né, ele abrindo o olhinho, e assim, eu tenho certeza que vocês também tiveram essa impressão, e não foi minha impressão, foi real, um olhar apaixonado, né, da criança pela sua mãe, sobretudo quando o médico coloca assim em cima de você, ele cessa de chorar, né? Por quê? Porque ele sente aquela calmaria, porque ele se sente num ambiente de segurança. Vamos tentar imaginar o homem abrindo os seus olhos e vendo ali a imagem do seu Criador. Irmãs, que momento incrível, que momento sublime, no momento em que Deus se doa para o homem, coloca naquele corpo um pedacinho de si para que ali houvesse vida. É romântico isso, não é? Eu, particularmente, ontem eu estava imaginando isso, meu Deus, que coisa linda. Não há palavras para tentar expressarmos, né, de forma humana a coisa fantástica, né, desse momento, a sobrenaturalidade desse momento. Realmente. Então, nós temos ali o corpo tomando vida a partir do momento em que Deus coloca no homem um pouco de si, uma partícula de si. Então, vejamos bem como é importante nós entendermos a excelência desse material chamado corpo, ok? E Paulo, ele traz essa preocupação, né, escrita ali para o povo de Corinto. Nós estamos estudando, né, sobre Corinto em toda essa lição, e vamos permanecer, né, é a última escola dominical do ano, mas logo mais, entrando o ano, nós teremos sobre a questão do casamento, né, e as questões matrimoniais. Não percam essa aula, acho que vai ser a Lúcia que vai dar. Então, assim, será uma bênção, acreditamos que sim, vai ser mesmo, né, sobre casamento, a gente gosta muito de falar sobre isso. Então, assim, vejam como é que um tema está ligado no outro. Então, essa questão do corpo, quando Paulo chega e aponta para os coríntios essa questão, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dar um alerta, trazer mais um ensinamento para o povo ali de Corinto. Nós aprendemos que a cidade de Corinto era uma cidade muito imersa na prostituição, né? Era um povo muito voltado para as suas próprias decisões, era um povo muito que dava muito trabalho, né? Tinha aquelas facções dentro da igreja, tinha aqueles grupos, né,
dentro da igreja, que davam trabalho. Paulo ficou ali apenas 1 ano, né, e 6 meses, 18 meses, e ele enfrentou muita coisa ali. Para vocês terem uma ideia do temor de Paulo, né, do receio de Paulo em ir para Corinto, abra sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 18. Vamos ler rapidamente. Eu vou tentar não me alongar, mas só para você ter uma ideia de que Paulo não foi assim, lindo, maravilhoso e leve para Corinto. Não. Vejam bem o que acontece com Paulo em Atos, capítulo 18. Depois você leia, por favor, do 1 ao 9, tá? Mas eu vou ler apenas o versículo 9 para as irmãs. Acompanhe aí, por favor, com a sua Bíblia. Atos 18, versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Qual é a cidade? A epígrafe lá em cima diz, em Corinto. Então é a cidade de Corinto. Paulo já estava em Corinto. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Muito bem, o Senhor não viraria para Paulo e falaria para ele, olha, não tenha medo, se ele não estivesse sentindo medo. Ok? Então, nós entendemos que Paulo está, assim, com muito receio em permanecer naquela cidade. Porque, com certeza, ele sabia, né, da fama de... Desculpa. Da fama de Corinto, né, daquele povo. Era um povo difícil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, era um povo também muito fervoroso, né? Era uma igreja muito fervorosa. Mas que custou bastante a saber lidar com os costumes daquela cidade. E um costume muito comum, né, naquela época, na cidade de Corinto, era a prostituição. Era a prostituição. Por isso que Paulo fala sobre a imoralidade sexual, ok? E aqui nós temos no tópico da nossa lição essa pergunta: de quem é o meu corpo? Muito bem, nós sabemos que Corinto era uma cidade problemática, e a igreja sofria também com essas influências, ok? Tinha a questão da prostituição, a questão da imoralidade sexual, que estava também sendo introduzida na igreja, ou melhor, sendo introduzida não, né? As pessoas que entravam ali traziam consigo essa prática, né? E Paulo começou a falar, olha, não é dessa maneira que eu lhes ensinei. Então, vocês precisam abandonar essa prática, porque vocês são templo do Espírito Santo. A gente vai ler, né, mais detalhadamente os versículos mais à frente. Nós sabemos que ali em Corinto tinha o templo de Afrodite, ou Diana, né, que era a mesma figura, né, o templo de Afrodite. E nesse templo, eu já falei aqui em outras aulas, existiam mais ou menos 1.000 sacerdotisas que se prostituíam, que se apresentavam aos homens, né, as pessoas que entravam naquele templo, e eles apresentavam as suas ofertas, a sua adoração, através do ato sexual, ok? Então, eu estava lendo um estudioso, né, uma pessoa que apresentou um tema num determinado seminário, eu estava lendo ontem no finalzinho da noite, e ele falava o seguinte: esse templo, ele tinha alguns compartimentos, e era como se fossem restaurantes. Ali se comia muito e se bebia muito. Você, com certeza, já pôde observar nesses quadros antigos, né? Lá em Atenas, lá em Corinto, nas cidades, né, sob a influência grega, aqueles homens, né, os reis, os cônsules, enfim, deitados com cacho de uva na mão, com aquela taça, né, cheia de bebida, aquelas mulheres em volta dele, normalmente ele deitado num divã, né? Aquela imagem não está ali à toa, não. Era para mostrar como eram as reuniões dentro dos templos, ok? Então, a prostituição imperava, sim, naquela cidade, e essa ideia estava, sim, muito presente na igreja de Corinto. E Paulo estava combatendo essa prática através do ensinamento da palavra e da apresentação do próprio Cristo, ok? Então, vamos lá. Então, ele tinha muitas dificuldades. Essas sacerdotisas, elas se apresentavam, né, oferecendo serviços, como prostitutas mesmo, né, oferecendo seus corpos a todos aqueles que entravam naquele templo. Então, vocês imaginem a orgia generalizada que acontecia naquele templo, né, naquela cidade, vamos dizer assim. Eram serviços prestados às pessoas que ali entravam, mas não era aquela coisa velada, não. Entra aí rapidinho, né? A gente vai dar um jeito, se esconde ali. Não, não. Era uma questão cultural. Estava muito intrínseca na questão cultural daquela cidade, daquele povo. Era a cultura deles. E veja bem, coisa difícil é você combater a cultura de um povo.
Porque está enraizado na sua origem, né? Nos seus hábitos diários. Então, percebam a dificuldade de Paulo em lidar com essa situação. Era também uma questão religiosa, porque eles não estavam no templo, não havia ali a deusa Afrodite. Então, vamos ver bem a dificuldade que se apresentava ali, o cenário, tente imaginar o cenário que ali se apresentava. Então, tinha ali a questão da cultura, a questão do serviço, né, que elas prestavam ali, em forma de religião. Não, nós estamos adorando essa deusa, é a nossa religião. Então, vejam bem como foi tratada essa questão de uma forma tão relevante, né, por parte de Paulo. Não, nós vamos combater isso, porque vocês agora são o templo do Espírito. Não permitam que esse tipo de ato, com que esse hábito, né, venham dominar vocês, ok? E Paulo vai seguindo, né, dando vários conselhos. Vamos lá. Vamos deixar aberta a nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Muito bem. Versículo 12, primeiro versículo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vamos parar por aí. Eu quero que você perceba aí na sua Bíblia, ok? Na sua Bíblia, não sei qual é a versão, seja NVI como a minha, essa expressão, tudo me é permitido, está entre aspas. Você repara isso agora? Está entre aspas. E de acordo com o estudo da nossa língua portuguesa, ok? Tudo que está, toda frase, todo pensamento, toda elucidação que está entre aspas, é uma citação. Ou seja, se é uma citação, é porque trata-se de um pensamento, de uma frase, de um termo, ok? Muito usado em determinada época. Então, se Paulo está falando aqui, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, se Paulo está falando dessa maneira aos coríntios, ele está citando algo que os coríntios já tinham o hábito de dizer. Era um termo muito comum dito na época, ok? Inclusive sob influência grega, sob influência, inclusive, de Platão. Porque, de acordo com Platão, né, se você lembra um pouco das nossas aulas lá atrás sobre filosofia da religião, né, sobre as ideias que vieram tentando... que influenciaram, né, na questão judaizante, né, e acabaram confundindo um pouco, né, a mente de muitos judeus e, enfim, né, e causando uma grande confusão em relação a muitos pensamentos sobre a alma, a imortalidade da alma, enfim, muita situação, mas eu não vou entrar nessa parte não, porque senão a gente vai sair do tema da aula. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está citando uma frase, né, um pensamento que já era muito dito na época, né? Tipo, é uma frase muito comum hoje. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É uma citação, é um jargão popular, ok? Então, essa frase aqui, entre aspas, Paulo está citando como, olha, vocês estão dizendo tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, Paulo está falando, não adianta vocês ficarem repetindo o que os outros falam, não adianta vocês ficarem levantando a bandeira, dizendo coisas que não é legal, que não é importante, que não traz produção, que não traz construção para a vida de vocês, ok? Porque, na verdade, isso que as pessoas fazem, vocês não têm que copiar. Porque, na verdade, Paulo está dando um exemplo dele, ó, eu não deixarei que nada me domine. Aí no versículo 13, logo mais adiante, Paulo fala, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Esse termo também não está entre aspas? Ok, está entre aspas. Então, Paulo também está fazendo uma citação. Vocês dizem, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É como se Paulo estivesse sabendo, né, que alguém dissesse para Paulo, né, olha, os coríntios estão fazendo o que todos os outros aqui, a igreja está praticando, né, está fazendo tudo que as outras pessoas aqui do mundão estão fazendo, ok? E quando eu vou chamar a atenção deles, eles me dizem, olha, tudo me é permitido, então eu vou fazer o que me der na telha, ok? Era dessa forma que eles pensavam. E eles também repetiam, ora, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Ou seja, se eu sentir fome, eu vou comer. Amém? Se eu sentir sede, eu vou beber. Se eu sinto vontade de fazer isso, eu tenho que saciar essa minha vontade. Então, se Paulo está falando isso em forma de citação, é porque ele está usando um termo que eles próprios falavam, ok? Aí Paulo conclui, então, nesse versículo, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, Paulo está falando, olha, lembrem-se de quem criou o corpo, de quem formou o corpo.
Vocês vão dar conta desse corpo. Façam bem a esse corpo. Tenham responsabilidade no lidar com esse corpo. Ok? E eu estava lendo, né, sobre a questão da imoralidade sexual de forma secular, ok? De forma secular, não estou falando de questões religiosas, bíblicas. É claro que tudo, né, a gente acha um embasamento bíblico, a Bíblia ela é maravilhosa, ela é fantástica, mas assim, em questões seculares, ó, o que é a imoralidade sexual? Eu tenho certeza que você tem aí o seu conceito, né? O seu conceito de moralidade sexual. A gente sabe que é algo ruim, é algo que não constrói, é algo que não faz bem, é algo que não traz saúde, né? A gente sabe muito bem disso. Eu vou ler aqui para vocês um termo bastante resumido que eu encontrei e eu vou compartilhar com vocês. O que é imoralidade sexual? É toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O ato sexual deve estar dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. Ok? Repetindo, é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, ok? E o ato sexual deve se dar dentro de um ambiente de segurança, de compromisso e amor. Isso nós fechamos e sabemos muito bem que é a mais pura verdade, ok? Concordamos com isso. E quais são os perigos da imoralidade sexual? Traz muitos perigos, tem muitos perigos, tenho certeza que você vai concordar comigo. Nós temos aqui, eu anotei 8, né? São muitos, mas os mais importantes, né, que eu anotei aqui. Transtornos emocionais sérios. Uma pessoa que vive submersa na prática da imoralidade sexual, se você se aproximar dela, se você que tem uma mente mais centrada, né, que você que tem uma observação melhor de mundo, uma visão melhor de mundo, você vai conseguir detectar que aquela pessoa ela é uma pessoa transtornada emocionalmente. Ok? É uma pessoa que não sabe muitas vezes discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Eu quando vi já fez, me deu vontade, eu vou lá e faço mesmo. É uma pessoa emocionalmente doente, porque uma pessoa que tem saúde emocional, ela guarda o seu corpo, ela cuida bem do seu corpo, ela valoriza o seu corpo, ok? Ela cuida da saúde física, emocional, sexual, psicológica, financeira. É claro que nós não somos perfeitos, de vez em quando a gente vai titubear em algum ambiente, mas em relação à imoralidade sexual, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós vamos falar logo mais à frente, né, que nós somos um com Cristo, através da reconciliação com Ele, do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, nós nos tornamos um com Cristo, através da reconciliação com Cristo. Ok? Através da sua morte na cruz do Calvário. E toda vez que nós tratamos mal esse corpo, através da imoralidade sexual, como é que eu vou me maltratar com a imoralidade sexual? É através do ato sexual fora de um ambiente de segurança, fora de um ambiente de compromisso, num ambiente de perigo, num ambiente que não traz paz, num ambiente que desagrada ao Senhor. Que desagrada ao Senhor. Ok? Então, ela traz a imoralidade sexual, ela traz transtornos emocionais sérios. Outra questão, todo mundo sabe, as doenças sexualmente transmissíveis. O que mais nós vemos são pessoas tendo as suas vidas abreviadas, porque não pensaram em determinado momento, não souberam controlar o seu desejo, não souberam pensar, não, eu vou me segurar aqui porque o negócio não está legal, não, eu vou respirar fundo. Irmãos, a nossa carne, ela deseja coisas que muitas vezes a nossa mente sabe que não é legal, mas a gente quer priorizar a carne. O ser humano, na maioria das vezes, quer priorizar a carne, são as concupiscências dos olhos, da carne, e a gente acaba pagando muito caro por isso, e pagamos, na maioria das vezes, com a nossa própria vida. Uma vez a Karen trouxe uma ministração aqui no nosso culto, né, falando sobre a insensatez. Quantas pessoas abreviando as suas vidas porque não se cuidam, porque não cuidam da sua saúde. Se eu sei que eu sou diabético, eu não vou ficar me empanturrando de açúcar e de carboidrato. Se eu sei que eu tenho pressão alta, eu não vou abusar do sal. Se eu tenho problema de coração, eu vou lá no cardiologista frequentemente, né? Eu vou tentar me cuidar, sobretudo porque eu tenho uma família, e eu quero cuidar bem da minha família, eu quero gozar o máximo de tempo que eu puder com a minha família. E quando muitas vezes a nossa vida se esvai por conta da nossa forma descompromissada de lidar com esse corpo, a nossa família sofre. Quantos pais e quantas mães se entregam às drogas, aos vícios, não pensam nos seus filhos, acabam tendo as suas vidas dissipadas, encerradas, né? Acabam morrendo, aleluia. E assim,
é muito triste dizer isso, deixam crianças sofrendo, aí crianças são largadas aí no mundo, vão para orfanatos, vivem nas ruas, aí crescem adultos problemáticos que não tiveram uma família para lhes dar ali os devidos valores, para lhes passar os devidos princípios de vida. É complicado a gente pensar nisso, mas é algo muito sério, ok? Outro perigo da imoralidade sexual, a perda da confiança das pessoas. Eu tenho minhas filhas, vocês também têm seus filhos. Eu tenho certeza que se você souber, como pai e mãe que você é, que determinada pessoa tem um comportamento, né, não condizente com os nossos princípios de vida, com os nossos princípios bíblicos, a gente não vai confiar naquela pessoa. Você não vai entregar o seu filho para ela. Você vai trazer para perto de si, você vai orientar, né, você vai olhar com aquele olho meio, né, desconfiado. E é muito ruim isso. É ruim para quem sente e é ruim para quem recebe esse tipo de olhar. Não é um ambiente legal. Então, a pessoa que pratica a imoralidade sexual, ela sofre essa questão de desconfiança, porque as pessoas não querem estar perto. Naturalmente, não querem estar perto. Ok? Só vão estar perto dessas pessoas aquelas que têm os mesmos propósitos, que têm os mesmos desejos, que têm as mesmas intenções. E é verdade. É uma coisa um pouco dura de dizer, mas é verdade. Ok? Outra questão, outro tópico. Destruição das famílias. Irmãs, destruição das famílias. A imoralidade sexual, ela atinge principalmente essa célula mátre da sociedade, que é a família. A família. São casais se desfazendo, são casais problemáticos, né? São famílias que sofrem com a atitude, muitas vezes, de uma pessoa, de um participante daquela família, daquela célula familiar, e toda a família sofre, os filhos crescem problemáticos, o cônjuge adoece. Agora, então, né, esse problema da depressão, né, transtorno de ansiedade, que está tão presente na nossa sociedade, que coisa triste, né? Pessoas que perdem a vontade de viver, porque sofrem tanto com os atos que outras pessoas cometem. E não somente a imoralidade sexual, não estou falando somente da imoralidade sexual, não. E tantas outras situações, né? Porque a imoralidade sexual também pode se tornar um vício. Porque uma vez que você comete aquele pecado e você não domina, se você não volta atrás, se você não retroage, você vai tomando gosto. Até quando você vê que você está doente. Você está doente. Ah, mas eu não faço, só penso. Está doente. Peça a mente de Cristo, ore para que a mente de Cristo venha dominar a sua mente, seus pensamentos, as suas intenções. Nós não vamos nos tornar santos, nós vamos nos tornar perfeitos, mas nós vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, fisicamente e espiritualmente. Amém? Então, que nós possamos fugir dessa realidade, da imoralidade sexual, que Paulo aponta tanto para os coríntios. Foge disso, que isso não é legal, não é bom, isso desagrada a Deus, e desagrada mesmo, ok? Então, a destruição das famílias é algo muito presente hoje nos nossos dias. Aí as pessoas falam assim, mas vamos lá, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém é infiel. Ninguém é infiel. Hoje em dia, alguém é fiel? Queridas, que nós possamos levantar a bandeja e falar, não, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel à minha família, eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel ao que eu aprendi, eu sou fiel a Cristo. Eu não sou perfeita, de vez em quando eu deslizo, mas eu tento ser fiel, eu luto para ser fiel. Essa deve ser a nossa bandeira. Não é querer ser melhor que os outros, não, mas ser melhores do que nós mesmos. Ser melhor do que eu fui ontem, amém? E amanhã que eu possa tentar ser melhor do que eu estou sendo hoje. E assim a nossa família se torna mais fortalecida. Pelo menos desse mal, não vai estar sofrendo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, outra questão. As gravidezes indesejadas. Né? Por conta da imoralidade sexual, né, do sexo desenfreado, quantas pessoas grávidas, né, mulheres acabam engravidando desenfreadamente, vão tendo filhos e filhos e filhos, não dão conta das crianças, as crianças vão sofrendo e vão sendo abandonadas, vivem de qualquer maneira, né? E a gente vê tantas crianças sofrendo aí por conta de uma atitude cometida lá atrás, uma atitude impensada lá atrás. E as famílias vão sofrendo. Veja como é que um quesito, né, está atrelado ao outro. Aí, por conta das gravidezes indesejadas, nós temos um outro problema, tão sério quanto o aborto. Meninas tão novas cometendo abortos. Meninas que
deveriam estar estudando, né? E por conta dessa questão da imoralidade sexual, da curiosidade pelo sexo, não, então não tem ninguém para orientar, para dar uma direção, não, eu vou lá e faço, eu gostei, vou e faço de novo, daqui a pouco tá grávida, ninguém me avisou, mas eu não usei camisinha, mas ninguém me orientou. Gente, a mídia está aí para orientar a todos o tempo todo, ninguém está, né? É claro que tem algumas pessoas que realmente ainda têm muito pouca informação, muito pouca instrução, mas uma mínima instrução, pelo menos, se tem. Mas aí, pela questão de satisfazer aquele desejo momentâneo, não se preparou para aquele momento. Aí vai do jeito que dá. Aí por isso tem essa gravidez indesejada e, por consequência, não, eu não quero essa criança, não desejei essa criança, não há uma família onde essa criança nasça, para que essa criança venha crescer. Então, vamos fazer o aborto. Aí o corpo da menina se compromete, né, patologicamente, fisiologicamente, arrancando de si um ser que não pediu para nascer. E aí nós temos um outro grave pecado. Irmãos, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Orientem seus filhos. Orientem seus filhos. Não, eu preparo meu filho para o mundo, eu falo mesmo, eu aviso mesmo. Tal. Sim, mas com toda a sabedoria, com toda... Peça a Deus que lhe dê palavras. Mas eu errei muito no passado. Quem de nós aqui, como mães, como pais, não erramos, né? Todos nós erramos. Mas vamos torcer e pedir a Deus essa orientação, esse discernimento, para que eles não cometam os mesmos erros que nós, ok? E não estou falando somente da imoralidade sexual, não. Eu estou falando de todo um contexto de vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Outro quesito tão sério quanto os vícios. Tem pessoas que têm vícios por sexo. Né? Na nossa revista da escola dominical, tem as pessoas que são doentes. Praticam sexo com animais, temos a questão da pedofilia, o sexo desenfreado com todo e qualquer tipo de pessoa, né? Fora do casamento, dentro do casamento com outras pessoas, com terceiros, com quartos, com quintos. É uma questão muito problemática, que desagrada terrivelmente ao Senhor. É o pecado da prostituição. E isso desagrada terrivelmente ao Senhor, porque uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o próprio Deus, a mão do Criador, nos formou, e nós damos esse fim ao nosso corpo, queridos, como nós desagradamos ao Senhor. Pense comigo, né? As mãos do Criador te formando, e agora a gente pega esse corpo, não, o corpo é passageiro, é temporário, tem que fazer o que está na cabeça mesmo, tem que fazer o que está na minha telha mesmo. Não é assim. Deus não nos criou para esse fim. Nós temos que ter em nós a mentalidade de que a intenção de Deus a nos criar foi para glorificar o seu nome. Amém? E as nossas atitudes devem glorificar o nome do Senhor, mas muitas vezes não glorificam, por conta de atitudes que tomamos desenfreadamente, sem pensar, sem medir as consequências. Ok? Esse era o problema da igreja de Corinto nesse contexto. Ok? E outro quesito, sentimentos de culpa e abandono. É o 7º item. A pessoa que sofre desse tipo de problema, né, que passa por essa questão da imoralidade sexual, depois que ela passa por aquele momento ali, né, da prática do sexo desenfreado e fora do ambiente de segurança, sem compromisso, sem amor, queridas, eu já tive amigas, né, que passaram por... colegas de trabalho, enfim, que chegavam no trabalho, às vezes, meio cabisbaixa e tal, né? Aí vinha conversar comigo, menina, ontem aconteceu isso. Eu falei, mas por que você fez isso? Quando eu vi, aconteceu. Irmãs, aquela pessoa entrava numa depressão, chorava, perdia um dia de trabalho, no dia seguinte não aparecia, aí aquele olhar baixo, aí eu liguei para ele e ele não me atende. Fui na casa dele, a mãe dele falou que ele não estava, e não sei o quê. Aí se sente abandonada, né? Mas a culpada fui eu, realmente, eu que sou culpada por isso. Aí vem aquele sentimento de culpa, de abandono. Aí é um prato cheio, né, para o nosso adversário, para destruir aquela vida, por conta de uma atitude impensada, porque queria ter um desejo saciado. É muito sério isso, quer dizer, é muito sério isso. E o último quesito, né, o último item, para mim, é o mais grave, e é o que menos as pessoas pensam. Perda da comunhão com Deus. Perda da comunhão com Deus. Queridas, todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus. Mas a partir do momento em que nós confessamos, em que nós nos aproximamos, confessamos nossos pecados, as nossas ofensas, e os abandonamos, nós alcançamos misericórdia. Amém? Se você conhece alguma pessoa que está submersa nesse problema, ore por ela. Não a rejeite,
oriente, aponte o caminho. É difícil lidar com essas pessoas, porque são pessoas cegas, pessoas que, né, querem satisfazer o seu desejo, aquela coisa do instinto, parece até que é um instinto animal, né? E é complicado lidar com isso. Complicado lidar com isso. Mas olha o Senhor para que lhe dê sabedoria, maturidade, porque essas pessoas também precisam do agir miraculoso das mãos de Deus. Amém? Amém? Bom, vamos lá, vamos correr um pouquinho, porque a hora já está indo embora. Muito bem. Nós sabemos que Paulo, quando fala tudo me é permitido, sim, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo está falando, olha, não pense como os de fora. Não traga para dentro da igreja esse tipo de pensamento. Porque eu, por exemplo, não deixo que isso me domine. Então, nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, que o domínio próprio também é um dos frutos do Espírito, né? Então, nós temos que saber nos dominar. Dominar a nossa mente, dominar o nosso corpo, dominar o nosso coração. Não, eu não vou fazer e pronto. Porque isso não vai me fazer bem e eu não quero desagradar ao Senhor. Eu tenho uma família, eu tenho meus filhos, eu tenho meu cônjuge, eu tenho uma vida. Eu tenho meus princípios e eu preciso cuidar bem desse corpo. Eu sou mordomo do meu corpo, ok? Então, eu preciso ter responsabilidade em lidar com esse corpo. Aí as pessoas acabam tendo um conceito muito errado de liberdade, né? As pessoas acabam errando muito nessa questão. Não, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser, o que me dá na telha. Queridas, não existe frase mais antibíblica do que essa, ok? Não existe frase mais antibíblica do que essa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser e é por isso mesmo. Queridos, não. A Bíblia fala que nós somos membros de um só corpo. E esse corpo, quem é o cabeça, é Cristo. Eu com certeza você vai concordar comigo. Se você dá uma topada lá no dedinho do seu pé, todo o corpo sente, né? Todo o corpo sente. Você sente aquele tremor, né? Aquela dor que vai lá na cabeça. Tem gente que sente dor de cabeça, né? Quando dá lá com... Nossa, quando bate no dedinho mendinho, então, nossa, que dor. Todo o corpo sente. Ou seja, o corpo de Cristo sofre quando nós cometemos atitudes que não glorificam o seu nome. Todo o corpo padece quando nós tomamos decisões que não agradam ao Senhor. E Paulo está falando isso para eles. Olha, vocês estão com um conceito errado de liberdade. Irmãos, e essa liberdade que Paulo fala, abra sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 5, versos 1 e 13. Alguém pode abrir aí para mim, por favor? E ler, por gentileza. Eu já vou pedir para você ler. Gálatas, capítulo 5, versos 1 e 13. Ok? Nós vamos falar sobre a questão da liberdade. E essa questão da liberdade, ela é uma questão de liberdade voltada para a responsabilidade. Ok? Cristo nos libertou? Sim, mas nos libertou para vivermos uma vida sem o domínio do pecado. Não é aquela liberdade de fazer o que dá na telha, né? Ao Deus dará, e vamos lá, e vida que segue, e vamos embora, meu irmão. Não é isso. Amém? É ter responsabilidade em lidar com essa liberdade, porque todo ato gera uma consequência, toda ação gera uma reação, seja no mundo físico e no mundo espiritual. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. E o pecado que é cometido contra o nosso corpo, queridos, nós mesmos somos os diretamente afetados. Nós sofremos diretamente com isso. Então, cuide do seu corpo, domine a sua mente, controle os seus desejos, né? Nós não vamos dizer aqui que nós vamos agora, viver o tempo todo. Não, você tem uma vida, seja feliz, seja alegre. Agora, viva essa liberdade com liberdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Para fechar essa ideia. Outro abra também, por favor, em 1 de Pedro 2,16. Alguém leia, por favor. Alguém abriu aí Gálatas capítulo 5, versículo 1 e 13, por favor. Amém. Gálatas 5? Isso, 5, versos 1 e 13, Lúcia, por favor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou também o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circundar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declara a todos os homens que se deixam circundar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer na verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido
Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a eles que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém. Queridos, esse texto, ele é incrível sobre essa questão da liberdade. A liberdade que Cristo nos apresenta, obrigada, Lúcia. A liberdade que Cristo nos apresenta é a liberdade de dizer não. É a liberdade de falar, eu pertenço a Cristo. É a liberdade de dizer, eu escolhi ser assim mesmo e graças a Deus por isso. É a liberdade de não sentir vergonha por levar na sua mente as ideias de Cristo. É a liberdade de dizer, eu amo a Deus e ponto final. É a liberdade de dizer, Cristo habita no meu lar e do meu lar eu cuido. É a liberdade de passar, né? É antiquada, é quadrada, aí tá fora da caixinha, isso aí vive no outro mundo, amém, eu vivo no outro mundo. Eu tenho a liberdade de ser diferente, porque eu tenho Cristo na minha vida, amém? Em nome de Jesus, essa é a liberdade que Paulo nos aponta. A liberdade que Cristo veio nos apresentar na cruz do Calvário é a liberdade de não mais viver debaixo desse jugo de pecado. A gente vai pecar de vez em quando? Vai, todos os dias. Quem não peca? Agora, esses pecados são para a morte, esses pecados que comprometem a nossa sobrevivência, comprometem a saúde do nosso corpo, que comprometem o bem-estar da nossa família, você tem liberdade de dizer não. Dizer não. Ah, mas o meu pessoal vai me olhar estranho. Ah, eu vou perder essa amizade. Ah, fulano não vai mais gostar de mim, não vai mais falar comigo. Ah, queridos, fecha-se uma porta aqui, Deus abre outra. Mas não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios, os seus valores. Guarde a sua família, ore pela sua família. Peça ao Senhor, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Se essa mente estiver um pouco mais afastada, que ela retorne novamente. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos nós somos tentados a fazer alguma coisa que desagrade ao Senhor, mas nós temos a liberdade de dizer não, porque o Senhor nos chamou para essa liberdade em Cristo. Eu sou de Cristo e Ele é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Que coisa linda. Amém? Alguém abre, por favor, 1 de Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Leu 17? Pode ler o 17 para fechar, Liliane. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Oh, queridas, que versículos lindos, né? Eu chego a me emocionar, sabe? Porque o Senhor derramou seu sangue na cruz por nós. Nos libertou do jugo do pecado. Antigamente, nós éramos ovelhas desgarradas. E o Senhor nos trouxe para o seu aprisco, nos deu uma nova visão, sabe? Nos santificou, nos deu uma família. E assim, não saber lidar com essa liberdade agride demais a santidade do Senhor. Você é livre, eu sou livre. A gente vai errar, vai. A gente vai se aborrecer com o nosso irmão, a gente vai. A gente vai se chatear, a gente vai decepcionar muita gente, então as pessoas vão nos decepcionar também, porque aqui ninguém é santo. Então, assim, as pessoas ficam usando desculpas e vão magoando o coração de Deus, sabe? Não use as suas desculpas para cometerem pecados. Esse versículo, vocês foram libertos. Não usem, vocês são livres, não fiquem usando desculpa, não agrida a santidade de Deus usando essas desculpas esfarrapadas. É melhor uma verdade que do Senhor, igual Davi, né? Quando Natan chegou lá e falou, olha, tinha um rei lá que tinha várias ovelhinhas e tinha lá o seu vizinho que tinha uma ovelhinha, aquele rei teve lá, ao invés daquela ovelhinha, roubou aquela única ovelhinha e tal, o que deve ser feito com ele? Davi se levantou e falou, esse cara tem que ser morto. Aí Natan virou para ele e falou, pois esse cara é você. Davi podia, como rei ali, ter mandado matar a Natan. Sai daqui, seu profeta de Araque. Porque ele era o rei. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele falou, ele assumiu. Ele não usou desculpa, não.
E quantas vezes a gente agride a santidade de Deus com as nossas desculpas, queridas? Às vezes não é algo tão grave quanto imoralidade sexual, mas às vezes são coisas tão banais que a gente podia ter dito não e não disse. Né? Assim, preserve essa comunhão com Deus. Preserve a sua comunhão com Deus. Essa comunhão foi alcançada por preço de sangue. Alguém morreu na cruz para que eu e você estivéssemos aqui. E agora a gente vai deixar esse corpo nos dominar, ele determinar as regras. Não faça isso. Quantas famílias perecendo, quantas crianças abandonadas, tantas pessoas aí doentes na alma por conta de atos inconsequentes. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para guardar a sua mente, para guardar o seu coração, para proteger a sua família. Porque, queridos, o tempo está findando e nosso adversário, olha, não está brincando em serviço, não. Não está brincando. Que a comunhão com Deus é a coisa mais linda. Lute por ela. Preserve essa comunhão. Queridos, não é fácil, mas é lindo. E o resultado é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essas coisas aos Coríntios com lágrimas. Eu fico imaginando Paulo, olha, vocês são membros do corpo de Cristo, não façam isso. Não vão aos templos, não traga isso para dentro da igreja. Não traga esses conceitos errados, essas coisas que agridem a santidade de Deus para dentro do lugar onde a presença desse Deus se manifesta. Nós temos lá no Êxodo, né, quando o templo foi construído, e a glória de Deus se... Né, construído não, né? Quando ainda era móvel, era em tendas, ia para o deserto, né? E o povo, né, carregava lá os utensílios, aí montava o templo aqui, montava o templo ali, era o templo móvel. Aí depois veio, né, a construção do templo em Jerusalém. Aí logo depois, por conta das guerras e tal, o templo é destruído, hoje está em ruínas. Aí o Senhor vira e fala, não, eu quero um templo permanente, um templo onde a minha glória habite permanentemente. Aí vem Cristo. Né? Adão e Eva pecaram, né? Perdemos essa semelhança, né, do não pecar de Deus, né? Perdemos essa semelhança, pecamos, erramos. Aí foi necessário que o Cristo viesse para que essa semelhança fosse reconstruída através do sacrifício de Cristo. Amém? Mas foi necessário que para essa comunhão fosse restaurada, era necessário que alguém morresse. O cordeiro tinha que morrer, tinha que ter sacrifício. Sangue tinha que ser derramado. E Jesus, ele morre. Mas antes de morrer, ele fala, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar aqui com vocês o Consolador. E esse Consolador é Deus. E ele habita em nós. E faz de nós templo. A mesma glória que se manifestava no templo de Salomão, com aquelas colunas de ouro, com aqueles utensílios magníficos, queridas. Tenta imaginar isso. Olhe para isso nesse momento. Tenta visualizar na tua mente. Essa mesma glória que se manifestava naquela fumaça, na Shekinah, lá no deserto. Quando Deus se manifestava ali para falar com Moisés, para se apresentar ao povo. Essa mesma glória se manifesta aqui e aí, dentro de você. E quando nós cometemos o pecado da imoralidade sexual, quando nós cometemos o pecado contra o nosso próprio corpo, Paulo vai dizer mais adiante, todos os pecados são fora do corpo, mas esse não, esse é contra o corpo. Olha a gravidade disso. Nós estamos defraudando, corrompendo esse templo que ele construiu com as suas próprias mãos. O templo lá no deserto, né, levado por Moisés e pelo povo, né, foram construídos por mãos de homens. O templo erguido por Salomão em Jerusalém foi construído por mãos de homens. Agora, esse templo aqui foi o Senhor quem construiu, com as suas próprias mãos. E quando nós cometemos esses pecados contra o nosso próprio corpo, nós estamos dizendo para Deus que ele não teve êxito na sua construção. Nós estamos, de certa forma, dizendo, olha, não estou nem aí porque o Senhor fez. A gente possa ter responsabilidade com esse corpo, em nome de Jesus. Responsabilidade com esse corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus está farto das nossas desculpas. Pequei, pede perdão, mas luta para não cometer de novo. Amém? Porque o Senhor se agrada no coração contrito de um espírito quebrantado. Amém? Vamos correr porque o tempo não nos espera.
Nem tudo que é comum é compatível com a fé cristã. Quando Paulo fala lá aos Coríntios, vamos ler lá rapidamente, versículo 14, diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Olha a seriedade, a gravidade da situação. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Queridos, aí está a gravidade da prostituição, do pecado, da imoralidade sexual. É que quando você se une a outra pessoa, você corrobora, né? Você cede um pouco de si para aquela pessoa. E aquela pessoa cede um pouco dela para você. Então, há uma comunhão, você se torna um com aquela pessoa. Né? E você sendo um com aquela pessoa, e Deus não participando daquilo, porque Deus não compactua desses atos, percebam a gravidade dessa atitude em relação à agressão que nós cometemos para com Deus. É muito sério isso. É muito sério isso. Em nome de Jesus. Prosseguindo. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta tem um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, já falamos sobre isso, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí nós entendemos, né, que você se une ao seu cônjuge dentro de um ambiente de segurança, dentro de um ambiente de compromisso, de amor, né? Aquele ato ali glorifica a Deus, porque é um ambiente que agrada ao Senhor, é onde há a permissão de Deus, é onde demanda, amém? A presença dele, a aprovação dele. E onde não há essa aprovação, amém? Deus não habita. E se Deus não habita, é porque não agrada. E se não agrada, é porque não conduz à eternidade. É porque não conduz aos céus, não aponta para a glória de Deus. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Irmãos, eu vou ser muito taxativa até o final dessa aula. Amém? Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes em relação à preservação, à conservação dessa comunhão com o Pai, que é tão incrível, que é tão maravilhosa, amém? Que é tão linda. Oh, meu Deus, faltam até palavras, né, para a gente definir essa relação. É uma relação de amor, é um amor incondicional, que só quem participa pode valorizar. Então, sinta-se privilegiada, amém? Porque você é participante desse amor, dessa atitude de comunhão. E lute para que o seu corpo seja preservado, para que a sua mente seja preservada, para que haja saúde física, espiritual, psicológica, financeira, familiar, enfim, em todos os âmbitos da sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, como eu falei agora há pouco, fora do corpo, os comete. Mas quem comete sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Como nós falamos no início, nosso corpo pertence ao Senhor. Nós vamos dar conta desse corpo ao Senhor. Porque no grande dia, ele nos ressuscitará. Assim como ressuscitou a Cristo, ele nos ressuscitará. É a promessa de Deus. E como é que estará a qualidade desse corpo? Não estou falando fisicamente, não. Eu estou falando da questão espiritual. Como nós tratamos desse corpo? Como nós preservamos esse corpo? Glorificamos mais a Deus ou glorificamos menos? Glorificamos menos. Ou simplesmente não glorificamos? Tomemos cuidado com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hein? Para encerrar. Vocês foram comprados por alto preço. Preço de sangue, né, queridos? Coisa linda. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorificar a Deus com o seu próprio corpo é saber dar a devida importância a isso que nós chamamos de liberdade. Glorificar a Deus com o seu próprio corpo é construir uma relação com Deus de modo que ele venha se sentir livre através do seu Santo Espírito para habitar aqui, dentro desse corpo que ele mesmo construiu. Por isso que nós somos obra-prima da criação de Deus. O diabo tem raiva do homem. Aleluia. É incrível, né? Deus é maravilhoso. É porque
Para Satanás não há mais perdão, porque o pecado foi originado nele, teve origem nele. Mas para nós há perdão, porque há possibilidade de reconciliação. Há um passo de misericórdia, há um passo de, enfim, de petição de perdão, há um passo de arrependimento. O Senhor abre os braços e nos recebe novamente. Porque não foi à toa, não foi em vão, houve um preço de sangue. Deus, mais do que ninguém, mais do que eu e você e qualquer outro ser na face dessa terra, sabe dar valor a este sangue. Por isso que ele se sente tão incomodado, tão agredido, tão entristecido, através do seu Santo Espírito, quando nós cometemos esse pecado em relação ao nosso corpo. Vamos abrir a Bíblia lá, em nome de Jesus, já estou encerrando. 10h35, Jesus amado. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia lá em Lucas. Gente, é incrível, começa a me dar um pigarro terrível. Mas enfim, lá em Lucas, capítulo, lá no Filho Pródigo, quem abrir aí pode ler, por favor. Lucas, capítulo 15. Nós não vamos ler todo o capítulo não, tá? Mas só para fechar essa ideia sobre como, até que ponto o ser humano pode se desconstruir como pessoa por conta de um pecado, né? Como instinto, como, vou fazer mesmo e pronto. Né? Vocês conhecem a história. Vamos ler apenas os primeiros versículos rapidamente. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou falando, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu da sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Algumas versões falam dissolutamente, equivocadamente, e aqui fala irresponsavelmente, né? Depois de ter gasto tudo, houve naquela cidade uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Rapidamente, queridos, para fecharmos essa ideia. Até que ponto o ser humano comete determinadas atitudes, determinadas ações, e ele, por conta dessas ações, ele se desconstrói como pessoa. Ele se desconstrói como criatura de Deus, né? Criador fez a criatura. E por conta do pecado, lá no Éden, vamos lembrar lá, né? A serpente vira para Adão e Eva, olha, se vocês comerem, para Eva, né? Ele não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai ser igual a Deus. Ele não quer que você seja igual a Deus. Né? Então surgiu na mente, né? Do homem, né? De Adão e Eva. Vamos nos tornar iguais a Deus? Vejam que o pecado, ele corrobora com esse pensamento de um homem querer ser Deus. De um homem querer assentar-se no trono de Deus. Ou, pelo menos, ser Deus da sua própria vida. E eu ouvi uma vez uma pregação, um pregador falando, né, que nós temos... O homem, generalizando, tem inveja de Deus. Por quê? Porque ele quer ser igual a Deus. De repente, não com todo esse poder, com toda essa autonomia, com toda essa universalidade, mas pelo menos no tocante à autonomia de fazer o que quer, sempre que lhe der na telha. E por conta dessa intenção, né, de Adão e Eva lá no Éden, é que nós passamos por o que passamos hoje. Por isso o pecado, né, ele é gerado em nós, derivou em nós. E agora, lendo essa passagem aqui do Filho Pródigo, eu quero que você pense comigo, vamos tentar caminhar nesse pensamento. Aquele menino tinha tudo. E ele vai lá e fala, pai, eu quero a minha parte da minha herança. Normalmente, quando você pega uma herança, você tem direito à herança quando o dono da herança morre. Então, você vai concordar comigo que no coração daquele filho, aquele pai morreu. Não existia mais comunhão com aquele pai. Ou seja, eu quero a minha parte da herança, porque para mim o Senhor morreu. Concorda comigo? Pode dizer amém? É essa a ideia, ok? Então, aquele menino pede a sua parte da herança, porque no coração dele o seu pai morreu. E ele agora
E ele agora pega, junta tudo que ele tem e vai viver a vida. Né? E deixa a vida me levar e vai embora. E festa, orgia, e bebedeira, e gasta tudo, sabe-se Deus como. A Bíblia fala que ele vive irresponsavelmente, dissolutamente, equivocadamente, não está nem aí para as consequências. Ao ponto dele se enxergar no limite da sua condição e perde tudo. E ele pede para um cidadão daquela região, nessa parábola, falando o seguinte, fala, olha, eu vou trabalhar com os porcos. Para um judeu, lidar com os porcos é uma condição do mais baixo calão. Né? Você concorda comigo? A gente sabe que o judeu ele não come carne de porco, porque é um animal imundo. E foi com esse animal imundo que aquele menino foi trabalhar. E ele não foi somente trabalhar, ele sentia tanta fome, que ele desejou comer os restos de comida, né? Os alimentos dos porcos. Veja, permita-se perceber a condição de miserabilidade daquela pessoa. Como ele se desconstruiu como pessoa por conta de uma atitude impensada, por ter permitido que Deus, o seu pai, né, morresse em seu coração. Aí até que um dia ele vem um sobressalto, um momento de lucidez, de sanidade, e ele fala, eu estou aqui passando necessidades. Os empregados de meu pai têm fartura, não tem por que passar por isso. Mas ele reconhece a sua condição de pecado, de erro, de miserabilidade. E ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir que ele me aceite pelo menos como um de seus empregados. E ele se levanta e vai. E quando ele chega diante do seu pai, o pai corre, o abraça, tem aquele encontro maravilhoso, e ele fala, pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele não falou, pai, aí, ó, cometi um errinho aí básico. Ele não falou, pai, ó, cometi um deslize. Pô, aí, pai, foi mal, tá? Foi mal. Não. Ele não veio com aquelas desculpas que a Eliane leu lá em 1 de Pedro. Ele falou, pai, pequei. Eu desagradei. Eu agredi a sua pessoa. Pai, eu te matei do meu coração. Mas eu sei que na minha condição eu não tenho mais como ser filho. Então aceita-me pelo menos como um de seus empregados. Mas aí o nosso Deus, que é tão incrível, que é tão maravilhoso, jamais iria receber aquele menino como um de seus empregados. Não, você é meu filho amado. Vem para a comunhão com o seu pai. Queridas, eu quero encerrar essa lição dizendo, não há pecado não há pecado, até imoralidade sexual, a prostituição. Pense aí no pior pecado que possa vir à sua memória. A nossa mentalidade humana, às vezes, talvez não consiga abarcar essa ideia. Mas Deus, ele é infinitamente misericordioso. Não há pecado que Deus não perdoe. Deus não apague diante de um coração contrito, de um espírito quebrantado, de uma confissão sincera diante de si. Não há. Deus perdoa. Aquele menino, pai, aceita-me como um dos teus empregados, porque eu sei que eu não tenho mais condição de ser seu filho. Não. Uma vez filho, sempre filho. Diante de uma confissão sincera, um coração contrito e um espírito quebrantado. Amém? Então, que nós possamos entender que aquele menino se desconstruiu como pessoa, ele chegou ao patamar de um animal imundo. É isso que o pecado faz conosco. É essa a ideia que Satanás quer ter da gente, quer concretizar na nossa existência. Mas Deus não. Deus tem sempre uma palavra de misericórdia. Deus está sempre com a sua mão estendida. Deus está sempre, aquele que vier até mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Há perdão para mim, há perdão para você, todos os dias. Assim como Paulo falou para os coríntios, olha, vocês são corpo de Cristo. Valorizem isso. Amém? Você é mordomo do seu corpo. Eu sou mordomo do meu corpo. Cuide desse corpo. Valorize esse corpo, porque é nesse corpo que habita a presença magnífica do Espírito Santo de Deus. Amém? Aquele menino voltou à comunhão. Desconstruiu-se como pessoa, mas foi reconstruída como filho. O Senhor quer fazer conosco isso todos os dias, nos reconstruir como filhos. Amém? Para encerrar, eu vou ler três pensamentos, né, que eu anotei aqui. Eu queria que você, se puder anotar, se quiser guardar na sua memória, mas enfim.
Pense nisso. Aquilo que toleramos se amplia. Aquilo que nós toleramos se amplia. Cuidado com a tolerância exacerbada. Eu costumo dizer uma frase, cuidado para não ser mais benevolente do que Deus. Cuidado para não tolerar aquilo que nem Deus mais está tolerando. Peça a Deus discernimento, o Senhor vai te dar. Aquilo que toleramos se amplie. Cuidado para não ser mais benevolente do que Deus. Ore, peça a Deus misericórdia, peça a Deus misericórdia por aquela pessoa que você está passando por algum problema, ou nessa condição que nós acabamos de estudar. Deus sabe o que fazer sempre, sempre. Amém? Outro, não conviva com pessoas cujos hábitos corrompem o corpo, a fé e a verdade. Dê bom dia, boa tarde, ore por eles, chame para a igreja, apresente Jesus, mas a convivência, cuidado, não pode existir. Por quê? Aí eu concluo dizendo, se as más conversações corrompem os bons costumes, quem dirá os maus hábitos? Se as más conversações corrompem os bons costumes, como diz a palavra de Deus, quem dirá os maus hábitos? Para fechar de vez, eu prometo que eu vou fechar. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação de reis, príncipes e celebridades. Amém? Amém. Mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue, é que pode servir de morada para o Espírito Santo de Deus. Valorize isso, em nome de Jesus. Meu corpo é mais valoroso que palácios e mansões extraordinárias, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Queridas, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Essa é a oportunidade. Amém? Bom dia, paz, a paz, amor, meninas. A paz, linda. Descabelada, só misericórdia, Senhor. Sobre todo esse conteúdo maravilhoso que a gente estudou aqui, que é muito condizente com a nossa vida. Isso é tudo, né? Essa questão do pecado, essa questão das desculpas. Eu estava lendo lá em Gálatas, onde você estava lendo também, no capítulo 5, e descendo, eu parei lá no versículo 16 e 17. Vou ler o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que acontece? O pecado, ele, quando chega a gente, ele não vem com a cara de monstro. Nada. Não vem assim, porque o pecado é uma coisa terrível. Ele é terrível, sim, mas ele não vem de uma forma assustadora. Se fosse ruim, ninguém fazia. Exatamente. Né? Ele vem com aspecto agradável à carne. Por que as pessoas sofrem depois? Porque é prazeroso para a carne. A gente vive numa guerra constante entre carne e espírito. A consequência do pecado, ela dói na carne, mas porque o espírito, ele sente que não era para ter pecado, não é certo. Então, assim, é atentar que eu não peco, não vou pecar não, porque o sangue de Jesus tem poder. Se não vigiar, peca sim, porque é prazeroso. É prazeroso. Com certeza. A carne é prazeroso. Tanto que a gente vê na história do filho pródigo, que ele pecou, ele viveu. Não está dizendo assim que ele saiu de casa, ele se arrependeu. Não. Primeiro ele foi, ele gastou, ele se divertiu, e depois veio a consequência do pecado. E aí doeu. A consequência doeu. Então, a gente tem que se atentar a isso, que a consequência do pecado, ela vai... mas Deus está me castigando. Não, Deus te perdoa, Deus não te castiga. Deus perdoa, assim, se você se arrepende, coração contrito, Deus te perdoa, só que a gente vai ter que conviver com a consequência daquele pecado. É por isso que a gente tem que pensar e aprender com os erros. Mas eu estou errando. Não, se arrepende. É aquilo que você falou, não usar desculpas. A gente costuma dizer, mas Deus conhece as minhas limitações. E é aí que a gente tem que se atentar. Realmente, Deus conhece a sua limitação. Tá? Deus conhece. Deus sabe o que você pode, você tem capacidade de fazer. Ele nos não fica nessa. Deus, eu pequei, mas o Senhor conhece a minha limitação. Ele sabe, sim, o que você é limitado, em que você é limitado e em que você não é. Porque assim, a gente continua pecando, porque a carne gosta, mas a gente tem condição, sim, de falar não.
Pequei uma vez. Não. Exatamente, pequei uma vez. Entristeci o coração do Senhor, me senti mal, porque o Espírito começa a me sentir mal, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender. Mas não, aí vem de novo aquela oportunidade, o pecado todo fantasiado, de frufruzinha, você olha assim, pecado, seu safado. E cai de novo, cara. Então, assim, Deus realmente, ele conhece as nossas limitações. Então, assim, vamos nos atentar quando fala assim, Senhor, me perdoe, porque o Senhor sabe que a minha carne... Não, Deus conhece. Então, nos atentarmos a isso e nessa parte dessa guerra da carne e o espírito, olhar assim, ver que o pecado ele não vai vir com cara de monte, ele não vai vir com cara de mal. Mas pecado é matar, roubar. Não, pecado não é só matar e roubar. Nada. Entendeu? É tudo que desagrada. Não tem pecadinho nem pecadão. E é se atentar isso. E parece que se eu for falar assim, vai. E que Deus nos dê visão, Deus nos dê sensibilidade. Amém. Porque é aquilo que você falou, Cat. Não tem como. Deus não quer se afastar da gente. Mas Deus é santo, ele não tem como conviver no nosso templo, bagunçado. A gente está em casa. Quando a gente está em casa numa bagunça, a gente não fica incomodado? Ai, meu Deus, essa casa está uma bagunça, deixa eu arrumar isso. Ai, meu Deus, tem gente que vai vir aqui em casa, tu não aguenta, essa bicha de louça. Imagine o Senhor, santo puro, num templo todo chechelento, todo bagunçado. Não tem condição. Ele não vai querer se afastar. A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não tem condição. Por maior que seja a sua misericórdia, ele não tem condição de se manter ali. Então, você tem que se arrepender, coração contrito. Aí, sim, a misericórdia do Senhor nos atinge, nos alcança, e ele fica com a gente. Então, assim, é nossa escolha de ficar próximo ao Senhor ou não. Entendeu? De manter o nosso templo, o nosso corpo em condições de ser habitado pelo Espírito Santo. Amém. É verdade. Amém. Perfeito, Luciana, é isso mesmo. Enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando, né, logo no início, né, da minha vida cristã, né, quando eu entrei para a igreja e tudo, eu sei que a Cristina e a Liliane vão lembrar, né, dessa colocação dos nossos primeiros pastores. E um dos nossos pastores, o pastor João Bezerra, falava o seguinte, acerca da tricotomia humana, né? O homem é formado por corpo, alma e espírito. E essa coisa da tricotomia, né, é muito complexo, né? Até que causam algumas divisões em relação aos pensamentos, posicionamentos. Mas ele falou de uma forma tão linda, como se fosse para crianças, sabe? Para nos fazer enxergar, nos fazer entender. Ele falava assim, é o corpo, a alma e o espírito. A alma está sempre no meio. O corpo é o invólucro da alma, a alma serve das vontades, o espírito é a partilha de Deus no homem. Aí ele falou o seguinte, a alma está sempre no meio. Ela sempre vai fazer a vontade de quem está na frente. Se o corpo está na frente, ela vai fazer as vontades do corpo. Se o espírito, que é a partícula de Deus, o sopro de Deus no homem, né, ela vai fazer a vontade de Deus. Então, a alma, né, vai sempre viabilizar a realização dos desejos de quem estiver na frente, ou do espírito ou do corpo. Eu fiquei, gente, eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais. É muito incrível mesmo. Amém. Isso aí, Luciana. Perfeito. É verdade, a Cristina colocou ali, verdade. Não foi muito dessas palavras, não, né? Foi toda uma filosofia muito linda. Nossa, que lindo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Para a gente orar para encerrar? Amém? Ninguém mais? Então vamos orar. Amém? Bora pedir para a Cristina orar para encerrar. Pode orar, minha flor, para nós encerrarmos. E desde já eu quero agradecer a todos pela presença, tá? Louvar a Deus por esse ano. Pela presença das irmãs, a gente sabe que não foi muito fácil, né? Aliás, foi muito difícil para todas nós, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas nós enfrentamos muitas dificuldades, mas assim, eu me senti verdadeiramente abraçada por vocês, minha família, eu sinto essa cobertura espiritual vinda de vocês, através das suas orações, das suas intercessões, continuem orando umas pelas outras, ano novo, né? Ano 2021 está chegando, é um ano novo. Vamos torcer para que tudo seja muito melhor e vai ser em nome de Jesus. Desejo a vocês de coração um excelente Natal. A gente vai se falando com certeza aí nos grupos, a gente vai ainda se encontrar. Mas, assim, que você tenha uma semana incrível, que o Senhor te abençoe, te guarde, enfim, que você seja feliz, que você agrade a Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Porque nisso há felicidade. Amém? Pode orar, Cristina. Amém, queridas. Também quero agradecer muito a todos vocês primeiramente a Deus, né?
e pela recuperação da minha mãe, né? Está sendo muito, muito bem, né? E ela estava até falando com o Vanderlei. Todo mundo que aparece lá, ela fala, eu estou vendo até mais do que eu devia ver. Então, assim, isso é muito gratificante para nós, né? Para mim, para minha família, porque minha mãe tem 80 anos, morre de medo de injeção, de tantas coisas, né? Então, o Senhor sempre esteve ali com ela, foi trabalhoso, né? Saímos de lá 10 horas da noite do hospital, mas saímos dali felizes, né? Com a cirurgia dela prontíssima, feita. E dia 23 agora a gente está retornando lá, porque parece que se ele der alta, vai fazer a cirurgia do outro olho. Enfim, vamos continuar orando por ela, pela Célia, né? Não vamos deixar de orar pela Célia nunca. A Célia precisa muito das nossas orações. E nessa oração também eu vou incluir o pai da Bia, Beatriz. Ele se encontra internado, ele está com Covid, está muito mal no hospital e precisa das nossas orações. Tá? Vamos ajudar essa jovem, né? Ela precisa das nossas orações, precisa muito que a gente ajude, porque ela não está perto do pai dela, ela não pode estar lá, mas a todo momento ela está muito triste, né? Em ver o pai dela dessa situação, né? Tá com oxigênio, não está conseguindo respirar sem o oxigênio, então, enfim. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que o Senhor venha guardar. Foi uma aula muito boa, Catilene. Parabenizo sempre você, né? Todos que dão aula, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom, meus queridos? Vamos orar nesse momento. Deus Santo Poderoso, muito obrigada, Senhor, te agradeço por tudo, Pai, por essa aula maravilhosa, a qual, Senhor, nós podemos aprender cada dia mais. A tua palavra, ela renova cada dia nossas vidas. Que o nosso corpo, Senhor, que é templo do teu Espírito Santo, possa ser, ó Pai, cuidado por nós. Senhor, esse corpo precisa ser cuidado, esse corpo precisa ser afastado do pecado. Eu sei que é difícil, mas nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco para nos guardar, para guardar a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, tudo que há em nós. Pai, muito obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu estás com a Tua igreja, Tu continua com o Teu povo, este ano que está se findando. Pai, muitos de nós não queremos lembrar, não queremos saber mais desse ano de 2020, porque foi muito triste para nós. Mas também trouxe alegria, Senhor. Por outra parte, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando, o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Muito obrigada pela recuperação da minha mãe, muito obrigada, Senhor, pela vida da Célia, porque eu sei que a tua filha vai sair dessa. Nós cremos no milagre, porque assim como tu fizeste na vida do seu Wilson, Senhor, aleluia, nós cremos, nós continuamos crendo no milagre. E eu acredito que o Emerson, pai da Beatriz, vai sair dessa também, porque o Deus que a gente serve tem poder. O Deus que a gente serve ainda realiza milagre. Faz o teu querer sobre aquela vida, faz o teu querer, Senhor, sobre aquele homem naquele hospital tão longe de nós, mas pode estar bem perto de ti. Pai, muito obrigado, porque eu sei que boas notícias vão chegar aos nossos ouvidos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das minhas irmãs, o Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado dos nossos pastores. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Eu te agradeço. E a minha palavra de hoje é: eu te agradeço, Senhor, porque o nosso corpo é templo do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, querida, rapidinho. Sim, a gente leu sim, Lili. Amém. Liliane, rapidinho, querida. A Liliane quer fazer um comentário. Eu vi alguma coisa aí, gente, não sei o que comentário. Pode falar, Liliane, cadê ela? Eu falei que eu fiz um comentário, tá aí escrito. Não, para mim não está aberto aqui, não. Pode falar, fala aí. Exatamente isso daí que você escreveu, que a gente comentou, que inclusive eu comentei, que não existe amor mais. A pessoa, o pecado, ela enxerga o pecado como algo tão agradável, que ela não vê as consequências. Só depois que vem a consequência, tipo uma doença na família, ou até a doença do corpo, entendeu? Mas quando o pecado vem, ele vem de forma agradável, a pessoa não quer nem saber, como você colocou aí. Eu quero ser feliz, eu quero curtir, porque é a carne na frente, como a Cat falou. A carne na frente, a alma vai atrás da carne. Aí depois vem a consequência. Agora que eu estou lendo aqui. É o término de um casamento, a família desestruturada. Terrível, é verdade. Agora que eu estou lendo aqui, é verdade. É isso mesmo, é verdade, é isso aí. E causa várias consequências, né? Muitas dores, enfim, transtornos, doenças na alma, no espírito, no corpo. E é verdade, queridas, que a palavra de ordem, como a Cristina acabou de orar, né? É agradecer pela conscientização de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos cuidar do melhor.